Conhece esposa, com uma doença terminal, quer que eu acompanhe em seus últimos dias após ter sido infiel, mas agora nem seus pais querem as cinzas dela. Conheço minha ex-esposa Danik desde que éramos crianças. Crescemos no mesmo bairro. Fomos para a mesma escola e estivemos juntos por quase 20 anos, casados durante 12 deles. Nunca tivemos filho. Embora tentássemos, ela sofreu um aborto espontâneo alguns anos após o casamento, e desde então, as coisas começaram a mudar entre nós. Ela se tornou mais distante e eu tentei apoiá-la achando que ela só precisava de tempo. O verdadeiro dano começou quando descobri que ela tinha um caso. Não foi algo isolado. Aconteceu durante meses, talvez mais, com um homem que conheceu em sua aula de yoga. Não fui informado por ela. Recebi uma mensagem da esposa do homem. Foi a primeira vez que suspeitei que algo estava errado. Quando confrontei Danik, ela negou no início, mas assim que mostrei as provas, parou de mentir. Disse que tinha sido um erro, que não se sentia vista e que simplesmente aconteceu. Foi embora e nos divorciamos. Informei nossos amigos em comum sobre o que havia acontecido e então, na maioria das vezes, desapareci desse círculo. Alguns continuaram em contato, outros não. Poucos me incentivaram a perdoá-la, porque, segundo eles, Danik estava apenas passando por um momento difícil. Não me importei com o que ela estava vivendo. Nada justifica uma infidelidade. Não queria ficar com raiva. Só queria sair daquela situação. Tentei manter o casamento vivo eu só por tempo demais se não ia ficar com alguém que, enquanto isso, estava mantendo outras coisas vivas dentro de si. Já se passaram cerca de 2 anos. Segui em frente. Não estou saindo com ninguém de forma séria, mas estou muito melhor mentalmente do que quando saí desse casamento. Não penso muito em Dani. O casamento já havia terminado antes de eu sequer saber e fiz as pazes com isso. Então, alguns dias atrás, recebi uma ligação de Meren, uma das poucas amigas em comum com quem ainda converso de vez em quando. Ela me disse que Danica tem câncer pancreático em estágio 4 e que é terminal. Disseram que ela tem menos de 6 meses. Aparentemente, Danica tem perguntado por mim. Quer me ver? Quer que eu esteja lá por ela? Não de forma romântica, apenas emocionalmente, suponho. Diz que tem medo e se sente sozinha e que sou a única pessoa em quem realmente confia. Não soube como responder a isso. Não a vejo desde que o divórcio foi finalizado. Não ouvi uma só palavra dela, nenhuma desculpa, nenhum fechamento. E agora que ela está morrendo, espera que eu volte e seja seu sistema de apoio como se nada tivesse acontecido. Meren diz que ela não está pedindo muito, apenas um pouco de tempo, presença, alguém que a conheça e possa estar por ela nesse último momento. Aparentemente, Danik disse a ela que eu sempre fui seu lugar seguro, mesmo quando estávamos separados. Isso me deixou confuso. Não sei se era para ser reconfortante ou manipulador ou o que. Simplesmente não me sinto bem. Não a odeio, não. Estou bravo todos os dias. Mas não esqueço o que ela fez. Estive lá para ela quando perdemos nosso bebê. Estive presente sempre que ela se fechava e não queria falar. Assumi toda a responsabilidade enquanto ela vivia seus altos e baixos. E quando precisei que ela fosse pelo menos honesta comigo, entregou aquela parte de si mesma a outra pessoa e a outras coisas também, e deixou que eu descobrisse como um tolo. E agora que ela está morrendo, sou eu quem deve ser seu apoio. Não disse que sim, também não disse que não. Apenas venho pensando nisso. Parte de mim sente que isso seria o correto, apenas como ser humano, mas outra parte de mim continua pensando, onde estava aquele cuidado quando eu precisei? Onde estava o respeito quando eu tentava manter tudo unido? Não sei se ela está tentando reparar algo ou se apenas deseja conforto no final. E não sei se tenho em mim o que é necessário para oferecer isso. Não sinto que lhe devo nada, mas também não quero carregar culpa depois por não ter estado presente. Estou apenas tentando descobrir qual é a decisão decente. Não quero ser um herói nem um mártir. Também não quero reviver o passado, mas não sei se posso olhar para esta situação, dizer que sim sem sentir que estou me traindo. Você faria isso? É errado dizer que não. Atualização 1. Não pensava em ir repetir isso para mim mesmo durante dias depois que Meren mencionou pela primeira vez. Pensava que não fazia sentido ver Danica novamente. Acreditava que não lhe devia nada. Não depois do que ela fez. Mas a ideia ficou na minha cabeça por mais tempo do que eu gostaria. Não sei se foi culpa, curiosidade ou alguma parte de mim que ainda precisava ver até que ponto ela havia chegado. Finalmente enviei uma mensagem para Meren e pedi que avisasse Danica que eu apareceria. Estava em um pequeno centro de cuidados paliativos, um privado, não muito longe da área onde costumávamos viver. Quando entrei,
ela estava quase irreconhecível. Havia perdido muito peso. Seu rosto estava mais magro e sua pele pálida, mas ainda usava maquiagem. Ainda, tentando manter as aparências, suponho, sorriu como se eu estivesse lá para salvá-la de sua doença, como se fosse um milagre. Mas era apenas eu com cara de, o que diabo estou fazendo aqui? Ela até brincou sobre como eu parecia mais velho. E não disse ela o que pensava sobre como ela estava. Não mencionou o que aconteceu entre nós. Nenhum reconhecimento real de nada. Apenas uma conversa superficial sobre amigos comum. Histórias da infância. Coisas nas quais não pensava há anos. Deixei-a falar um pouco antes de tocar no verdadeiro motivo de minha visita. Perguntei por que ela realmente queria me ver. Disse que sentia minha falta, que ainda me via como sua pessoa, mesmo. Agora, depois perguntou se era óbvio, pois eu já deveria saber devido ao quanto estivemos próximos por tanto tempo. Respondi que isso era verdade até dela se envolver, de modo que não podia descrever estar naquele lugar com outro homem. Ela disse que era justo, mas que não queria morrer com assuntos pendentes, que não esperava que eu cuidasse dela, nem nada disso, apenas queria um pouco de paz, algo familiar. Eu trouxe à tona o assunto da infidelidade. Acredito que era o grande elefante na sala, mas ela o evitou sem dizer muito. Por isso voltei a mencioná-lo de forma mais direta. Perguntei se ela achava que poderia contar comigo agora após o que fez, que nem se desculpou nesse tempo e que parecia que a proximidade da morte é a única coisa que a estava fazendo rever sua vida. Ela disse que não era assim, que sempre pensou em mim nesse tempo, mas sabia que eu estaria bravo o suficiente para rejeitá-la, que pensava que o que estava acontecendo poderia fazer esquecer aqueles últimos meses e que assim só sobraria a memória do que foi o resto de nossas vidas. Respondi que a morte não mudava nada. Então pensei melhor e disse entre nós, porque, obviamente, se as coisas mudavam para ela, se ela achou que eu ia esquecer o que ela fez só porque estava morrendo, descobriria que estava errada, como foi em nosso casamento, e para comprovar isso, fui embora naquele instante. Meren estava no lobby quando saí. Ela me parou e perguntou como foi. Não disse muito. Deveria ter parecido irritado, pois ela perguntou o que havia acontecido. Contou a conversa e as coisas que disse. Foi aí que ela me disse algo que não esperava ouvir. Aparentemente, a família de Danik não sabe por que nos divorciamos. Eles acreditam que eu simplesmente a deixei, que me senti sobrecarregado após o aborto e me afastei, que a abandonei. Emocionalmente decidi que não conseguia lidar com o luto. Essa é a versão da história que ela contou. É isso que eles acreditam. Para eles, sou o cara que não conseguiu lidar com ter uma esposa quebrada. Também não disse muito para Meren, apenas assenti e fui embora. Não dirigi imediatamente para casa. Fiquei sentado no carro por um bom tempo. Nem estava bravo. Estava em um transe pensando em tudo que descobri, além do choque de ver minha ex-esposa moribunda. Em relação à mentira, eu deveria ter visto isso vindo. Quero dizer, é uma pessoa infiel, alguém que te oculta que esteve com outro homem. Não se pode esperar que ande pela vida dizendo que foi infiel e que por isso o marido a deixou. Mas ainda assim me surpreendeu, não que tivesse mentido, mas a facilidade e naturalidade com que aconteceu, o que, vendo em perspectiva, também não deveria me surpreender. Agora não sei o que fazer com tudo isso. Não voltei a contato com ela, nem pretendo. Não, sinto que haja mais o que dizer. Fui pensando que talvez encontrasse algo parecido com um fechamento ou pelo menos algo honesto. O que obtive foi a mesma versão, cuidadosamente editada dela que venho tentando esquecer nos últimos 2 anos. Ela quer conforto em seus últimos dias, mas não o suficiente para assumir responsabilidades. Quer perdão sem contar a verdade. Quer se sentir amada novamente sem encarar o que realmente fez. Aparentemente, está tudo bem deixar sua família acreditar que fui eu quem a abandonou quando mais precisava, que fui eu quem desistiu. Parte de mim pensa que deveria deixar isso de lado. Afinal, está morrendo. Qual é o ponto? Mas, por outro lado, eu não. Embora isso não tenha me afetado, me incomoda saber que outras pessoas me veem como vilão quando foi ela, que talvez o câncer seja o karma pelo que fez, e não uma pobre mulher que sofreu em seu casamento e agora está sofrendo novamente. E não sei se posso ficar quieto e permitir que ela faça isso, nem por ela nem por mim. Sei que nem todos estarão de acordo com minha visita à minha ex, mas isso me abriu muito olhos sobre o que ainda continua acontecendo nas minhas costas. Tudo isso se sente como uma espécie de réplica tardia, como se o real estrago não tivesse terminado até agora. Consegui o que fui buscar, embora não fosse o que esperava. Aconteça o que acontecer, depois, ela terá que enfrentar isso sem mim. Eu atualizarei se algo mudar, mas por enquanto, estou fora. Atualização 2. Está bem,
tudo bem, sou um mentiroso. Voltei, me processem. Mas não para consolá-la, não para apoiá-la. Voltei para perguntar uma única coisa: por que mentir? Sabia a resposta, mas queria vê-la dizer. Quando cheguei, parecia surpresa, até sorriu porque pensou que eu havia mudado de ideia. Juro que não é minha intenção fazer isso de propósito, mas também não me incomoda. Perguntei diretamente por que havia dito à sua família que eu havia abandonado. Por que continuava mentindo? Sua resposta olhou-me com cansaço e simplesmente disse: eles não entenderiam. Não queria que me odiassem sabendo que fiz algo assim. Fiquei parado um momento esperando algo. Mas, talvez um pedido de desculpas sincero. Talvez uma pitada de remorso. Mas não veio. Nada. Ela deu de ombros novamente e disse: o que importa? Já, deixe-me morrer com isso, no mínimo. Não é algo que te afete muito, e me dará paz no último momento. Disse-a, ela que não ia continuar jogando seu jogo, que não tinha o direito de me transformar no vilão apenas porque estava morrendo e para que pudesse partir com a consciência tranquila. Então começou a chorar. Disse que estava com medo, que não queria morrer, sendo odiada, que eu era a única pessoa que realmente a conhecia. Estava prestes a ir embora quando ela disse algo que me deixou paralisado. Disse que precisava me contar verdade antes que fosse tarde demais, que o homem da yoga não foi o único. Sua razão para me contar era que queria morrer com a consciência tranquila. Disse isso em voz baixa, como se estivesse confessando que esqueceu de tirar o lixo, e não como se estivesse admitindo algo que poderia destroçar alguém. Houve outra infidelidade, uma breve, aparentemente, com um cara do trabalho. Aconteceu enquanto cuidava da minha mãe. Seus últimos meses, quase vivia no hospital naquele então. Disse que quase não se lembrava, que não significou nada, que estava apenas em um lugar sombrio. A única coisa em que podia pensar era como corria para casa todas as noites do hospital para estar com ela, acreditando que estávamos passando pelo luto junto. Ela me enganava enquanto eu estava sentado ao lado da minha mãe, vendo-a apagar. Jamais me contaria isso se não estivesse morrendo. E agora? Isso pareceu sair como um desabafo. Não por mim. Se pode esperar que ande pela vida dizendo que foi infiel e que por isso o marido a deixou. Mas ainda assim me surpreendeu, não que tivesse mentido, mas a facilidade e naturalidade com que aconteceu, o que, vendo em perspectiva, também não deveria me surpreender. Agora não sei o que fazer com tudo isso. Não voltei a contato com ela, nem pretendo. Não sinto que haja mais o que dizer. Fui pensando que talvez encontrasse algo parecido com um fechamento ou pelo menos algo honesto. O que obtive foi a mesma versão, cuidadosamente editada dela que venho tentando esquecer nos últimos 2 anos. Ela quer conforto em seus últimos dias, mas não o suficiente para assumir responsabilidades. Quer perdão sem contar a verdade. Quer se sentir amada novamente sem encarar o que realmente fez. Aparentemente, está tudo bem deixar sua família acreditar que fui eu quem a abandonou quando mais precisava, que fui eu quem desistiu. Parte de mim pensa que deveria deixar isso de lado. Afinal, está morrendo. Qual é o ponto? Mas, por outro lado, eu não. Embora isso não tenha me afetado, me incomoda saber que outras pessoas me veem como vilão quando foi ela, que talvez o câncer seja o karma pelo que fez, e não uma pobre mulher que sofreu em seu casamento e agora está sofrendo novamente. E não sei se posso ficar quieto e permitir que ela faça isso, nem por ela nem por mim. Sei que nem todos estarão de acordo com minha visita à minha ex, mas isso me abriu muito olhos sobre o que ainda continua acontecendo nas minhas costas. Tudo isso se sente como uma espécie de réplica tardia, como se o real estrago não tivesse terminado até agora. Consegui o que fui buscar, embora não fosse o que esperava. Aconteça o que acontecer, depois, ela terá que enfrentar isso sem mim. Eu atualizarei se algo mudar, mas por enquanto, estou fora. Atualização 2. Está bem, tudo bem, sou um mentiroso. Voltei, me processem. Mas não para consolá-la, não para apoiá-la. Voltei para perguntar uma única coisa: por que mentir? Sabia a resposta, mas queria vê-la dizer. Quando cheguei, parecia surpresa, até sorriu porque pensou que eu havia mudado de ideia. Juro que não é minha intenção fazer isso de propósito, mas também não me incomoda. Perguntei diretamente por que havia dito à sua família que eu havia abandonado. Por que continuava mentindo? Sua resposta olhou-me com cansaço e simplesmente disse: eles não entenderiam. Não queria que me odiassem sabendo que fiz algo assim. Fiquei parado um momento esperando algo. Mas, talvez um pedido de desculpas sincero. Talvez uma pitada de remorso. Mas não veio. Nada. Ela deu de ombros novamente e disse: o que importa? Já, deixe-me morrer com isso, no mínimo.
não é algo que te afete muito e me dará paz no último momento. Disse-a, ela que não ia continuar jogando seu jogo, que não tinha o direito de me transformar no vilão apenas porque estava morrendo e para que pudesse partir com a consciência tranquila. Então começou a chorar. Disse que estava com medo, que não queria morrer, sendo odiada, que eu era a única pessoa que realmente a conhecia. Estava prestes a ir embora quando ela disse algo que me deixou paralisado. Disse que precisava me contar verdade antes que fosse tarde demais, que o homem da yoga não foi o único. Sua razão para me contar era que queria morrer com a consciência tranquila. Disse isso em voz baixa, como se estivesse confessando que esqueceu de tirar o lixo, e não como se estivesse admitindo algo que poderia destroçar alguém. Houve outra infidelidade, uma breve, aparentemente, com um cara do trabalho. Aconteceu enquanto cuidava da minha mãe. Seus últimos meses, quase vivia no hospital naquele então. Disse que quase não se lembrava, que não significou nada, que estava apenas em um lugar sombrio. A única coisa em que podia pensar era como corria para casa todas as noites do hospital para estar com ela, acreditando que estávamos passando pelo luto junto. Ela me enganava enquanto eu estava sentado ao lado da minha mãe, vendo-a apagar. Jamais me contaria isso se não estivesse morrendo. E agora? Isso pareceu sair como um desabafo. Não por mim, mas simplesmente me fui. Depois liguei para Meren, contei tudo. Disse que Danica havia mentido para todos, que não foi apenas uma infidelidade e que não ia mais guardar seus segredos. Não pedi que ela escolhesse um lado, apenas disse que se ela continuasse encobrindo, não precisávamos mais falar. Danik ficou em silêncio, então disse que sentia, que não sabia de nada disso. Um par de dias depois, a irmã de Danik me escreveu. Ela disse que estava magoada, que teve de descobrir por Meren. Disse que não sabia mais o que acreditar. Respondi que esse não era meu problema e que se quisesse a verdade, poderia perguntar diretamente à irmã dela. Não me sinto culpado por nada disso. Não estou tentando destruir o pouco que lhe resta de vida, mas não vou proteger alguém que me desprezou e mentiu para todos durante anos. Se a verdade vier à tona, não é meu problema. É o que é justo. Não vou ficar quieto apenas porque ela está morrendo. Não vou fazer nada. A morte não limpa seus pecados em vida. Nem vou esconder isso achando que ela receberá um castigo divino ou algo assim. Nem sei se acredito nessas coisas. Portanto, se alguém me perguntar, eu vou dizer a verdade. Não vou publicar no jornal mais popular da cidade. Mas se Meren já começou a divulgar, bem, isso não é meu problema. Se ela quer encontrar paz antes de partir, pode começar dizendo a verdade. Essa é a verdadeira paz que precisa encontrar. Eu não vou mais carregar o peso dela. Ela me pediu para estar com ela enquanto morria. Não estarei. Teve muitas oportunidades de ser honesta quando realmente importava. Se ela tivesse sido honesta, teria me dito que não queria estar comigo, por qualquer razão. Mas antes de me trair, eu estaria ao lado dela para acompanhá-la. Mas, agora poderia me importar menos. Atualização 3. Alguns dias após tudo isso, pensei que ali terminava a história. Já havia feito as pazes com a decisão de me afastar completamente. Que minha ex enfrentasse seu julgamento final, mas o julgamento das pessoas em vida. Não andei por aí divulgando a verdade, mas contei àqueles que me perguntaram se era verdade ou que me importavam. Entre eles havia pessoas que acreditaram na versão que ela contou e se aproximaram porque agora havia uma nova versão que contradizia essa. Então, chegou um envelope acolchoado à minha caixa de correio sem remetente, mas soube que era dela assim que vi sua letra. Hesitei em jogá-lo fora. Durante uns 10 minutos, fiquei parado com ele na mão. A curiosidade acabou vencendo. Precisava saber o que ela queria agora. Dentro havia uma nota curta, apenas algumas linhas, apenas algumas frases, dizendo que lamentava não ter me contado tudo antes e que esperava que agora fizesse mais sentido. E havia um pendrive. Quase não conectei, mas fiz isso. Era apenas sua voz, uma gravação dela mesma como se fosse uma entrada de diário. Disse que sabia que, provavelmente eu não voltaria a falar com ela. Disse que não me culpava. E então começou a explicar coisas que honestamente já não acredito querer ouvir, mas esperei até o final. Disse que a infidelidade não começou quando eu soube, que não foi o início. Disse que me traiu algumas vezes antes mesmo de casarmos, e que manteve esse padrão em certo períodos quando as coisas ficavam difíceis. Justificou dizendo que tinha medo de perder sua identidade, que quando tudo se tornava pesado, quando eu perdi o emprego por alguns meses, quando sua mãe adoentou, quando tentamos e falhamos em ter um filho, ela sentia que estava se afogando e não sabia como pedir ajuda. Então fazia o único que a fazia, sentir-se no controle. Não chorou durante a gravação, o que me indica o nível de psicopatia que possui. Sua voz estava calma,
às vezes um pouco trêmula, mas sem soluços ou um monólogo embebido de culpa. Soava cansada, como se já tivesse passado por isso 100 vezes se apenas quisesse colocar para fora. E então chegou a parte que realmente me destruiu. Disse que o aborto não foi espontâneo. Sabia que não era nosso. Estava grávida. Durante uma de suas aventuras, interrompeu discretamente. Me culpei por anos por não ter sido mais compreensivo depois do que aconteceu. Lembro de ter ficado acordado com ela à noite pensando que estávamos juntos em toda aquela dor. Mas eu era o único tolo. Resulta que estava de luto por algo que nem sequer era meu. Disse que nunca teve a intenção de me contar isso, mas que tudo começou a pisá-la, seu corpo, sua saúde, sua consciência. E que agora o tempo se esgotava. Não pediu desculpas na gravação. Não, disse que queria voltar a ficar comigo. Pareceu mais um esforço para aliviar sua consciência. Como se lhe abrissem as portas do céu por ter dito isso por fim. Tudo o que sei é que ouvi toda a gravação. Depois fiquei sentado ali por muito tempo, completamente paralisado com toda a informação que me foram despejadas. O pior de tudo é que ela pensou, e suponho que tenha feito seus próprios cálculos, que não havia como ser meu, mas também penso que fez isso por se houvesse alguma mínima possibilidade de que não fosse. Não consigo acreditar na perversidade de tudo isso. Estou completamente fora de mim neste ponto. Não sei se prefiro que não estivesse morrendo para não ter descoberto nada disso. Viver na ignorância de que estava com uma mulher que me traiu uma única vez teria sido melhor. Não contei a ninguém o que havia naquelas gravações, nem a Mary, nem a sua irmã. Keda me manda mensagens para fazer mais perguntas sobre tudo que aconteceu. Não sei por que não compartilho isso. Acho que é porque é muito pesado contar a pessoas que me conhecem, enquanto fazê-lo aqui com estranhos de uma conta anônima é mais fácil. Eu sei que chegará o dia em que esses áudios serão ouvidos por outros. Nem sei com quem me casei. Não creio que algum dia soube realmente. Você pode conhecer alguém por anos, por toda a sua vida, mas, ao mesmo tempo, não conhecer nem um pouco essa pessoa é estranho porque nem sinto raiva. Estou apenas exausto. É um cansaço misturado com impotência e incredulidade. Não é um cansaço que se vai com sono. É um tipo de cansaço muito mais retorcido e sombrio, como o que eu vivia. Ela disse que eu merecia a verdade, mas acredito que eu a merecia anos atrás, quando ainda poderia mudar algo. Agora, o único resultado disso foi queimar o que restava. Não pretendo responder à carta dela. Não planejo voltar a vê-la. Pensei que sentiria algo ao escrever tudo isso, mas não sinto nada. Talvez assim seja o luto quando se mistura com a traição. Atualização 4. Ela faleceu há 2 semanas. O câncer de pâncreas finalmente fez o que nada mais em sua vida parecia fazer. Por fim a tudo exterminar o verdadeiro câncer que era ela. Foi sua irmã quem me ligou. Disse que o funeral aconteceria em alguns dias e que Danik falou muito sobre mim em seus últimos momentos. Pensei que isso era tudo, mas depois me perguntaram se queria dizer algumas palavras durante o serviço. Disseram, palavra por palavra, você foi seu primeiro amor. Significaria muito para a família. Não disse que sim imediatamente. Também não disse que não. Pensei sobre isso. Sabia exatamente que tipo de discurso esperavam. Eles sabiam sobre a infidelidade, mas esperavam que com esse acontecimento eu dissesse algumas palavras corretas e educadas. E seria isso. Algo sobre um amor de infância. Uma longa história. Talvez até algo como se as coisas simplesmente não funcionaram. Mas, após tudo que fez, tudo que escondeu, decidi que não ia mais fingir por ela, nem pela família dela, nem por ninguém. Aceitei falar. O funeral foi em uma pequena capela local, o pior lugar para dizer todas essas coisas. Mas se existe um Deus, espero que saiba me perdoar. Não estava cheio, mas havia uma boa quantidade de pessoas, sua família, amigos, algumas pessoas do grupo de yoga que ela costumava frequentar. Não estava lá a pessoa com quem ela me traiu. Pessoas que não via há anos. Alguns pareciam surpresos de me ver lá, especialmente aqueles que sabiam sobre a primeira traição. A pessoa que dirigiu o serviço fez um breve discurso. Depois, falou a irmã de Danica. Então uma das amigas dela. Depois foi a minha vez. Caminhei até a frente, respirei fundo e mantive simples. Você que não iria mentir, que Danica e eu nos conhecemos quase toda a vida. Estivemos juntos por quase 20 anos, casados por 12. Isso é muito tempo compartilhando uma vida o suficiente para acreditar que você realmente conhece alguém. Disse que nosso casamento não terminou porque nos distanciamos. Não terminou por estresse, dinheiro ou tédio. Terminou porque Danica escolheu me trair mais de uma vez, com mais de uma pessoa. Informei que ela teve um caso enquanto eu cuidava da minha mãe moribunda, que teve outro depois disso,
e que manteve segredos até o dia em que morreu, e disse que o aborto espontâneo que tivemos não foi um aborto espontâneo, que interrompeu a gravidez porque o filho não era meu. Simplesmente disse a verdade, exatamente como aconteceu. Não tentei fazer meu discurso maior do que era. Se isso aconteceu, foi pelos próprios méritos de tudo que Danica fez em vida. Disse que não estava lá para chorar alguém que não reconhecia mais. Estava lá para garantir que a verdade não fosse com ela para onde quer que estivesse, e que o lugar onde estava dizendo e o momento não me impediriam. Essa mulher foi a que mentiu na minha cara, a que reescreveu a história de nosso casamento para parecer inocente. Não tinha nenhum carinho por ela. Depois desce do púlpito. Ninguém tentou me parar. Algumas pessoas se foram antes de o serviço terminar. Outras simplesmente ficaram olhando para o chão. A irmã dela não me disse nada, nem suas amigas, e não sei como teria lidado se alguém me dissesse: você estragou isso para Danica. Não me importa se me odiarão pelo que disse, mas não gostaria de ouvir se não me arrependesse. Ela passou 2 anos tentando me transformar no vilão de uma história em que eu não fiz nada além de ser leal a alguém que não merecia. Ela me pediu para consolá-la enquanto morria, mas nunca fez nada para merecer, nem quando estava viva, nem quando adoeceu, nem mesmo naquela carta. Então fiz o que ela nunca teve coragem de fazer. Disse a verdade, não apenas por mim, mas por todos que manipulou, por todos que enganou. Aquele aborto que decidiu ter, por medo de ser descoberta ou o que quer que fosse, poderia também ter sido o sobrinho de sua irmã, o neto de seus pais e talvez até meu filho. As pessoas merecem saber quem estão chorando. Não vou mais carregar suas mentiras. Neste momento, Meren tem a cópia dos áudios e o que fizer com eles não pode me importar menos. Disse o que tinha que dizer e quem quiser acreditar, que acredite. Não sou ingênuo e não penso que porque as pessoas ouvem os áudios, vão acreditar em mim de qualquer forma. Todos os dias, um político é gravado com uma câmera roubando e as pessoas continuam a defendê-lo. Então não entendo por que isso deveria ser diferente. Mas lá estão os áudios, e quem precisa deles para acreditar, tem com o que contar. Atualização 5. Como alguns pediram que compartilhasse as consequências do meu discurso e dos áudios, escrevo esta postagem que espero que seja a última. Não é como aquelas outras histórias, onde a Ace aparece com algo novo. Embora, pensando bem, minha ex sempre parecia ter algo mais a revelar. Espero não receber um telefonema do advogado dela com alguma surpresa pendente. Mas se não o fez nas últimas semanas, não creio que o fará no futuro. Começarei com os pais dela, que ouviram os áudios através da irmã de Danica. Tive uma conversa com eles, e foi um pouco difícil. Pediram desculpas por qualquer coisa que tenham feito, embora eu não pense que tenham feito nada. Nunca me atacaram pelo divórcio nem tentaram se meter, mas claramente não sabiam sobre as infidelidades, muito menos sobre as coisas que os áudios diziam. O mais chocante é que Danica pediu para ser cremada e seus pais tinham as cinzas em casa, mas depois de ouvirem os áudios, quase jogaram-nas no lixo. Finalmente, foi a irmã quem ficou com elas. Ela também me ligou para pedir desculpas, e eu não guardo rancor por ela ficar com as cinzas, como se estivesse defendendo-a depois de tudo o que fez. A realidade é que não me importa e não vou me preocupar com as cinzas de uma pessoa horrível. Depois, recebi ligações de muitas pessoas que não vale a pena enumerar. Também houve silêncio de outras com as quais esperava algum tipo de aproximação, mas isso nunca chegou, e curiosamente, também me contataram pessoas de quem não esperava nada. Essas têm sido as consequências. As únicas consequências que realmente me importam são que agora olho tudo isso como um desvio no caminho da minha vida e que, com minha ex-esposa fora desse mundo, é hora de continuar com a minha.